Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo delicioso. Estou aqui com a confeiteira Otávia Somavila, que fez o primeiro bolo dela aos 7 anos de idade. E de lá para cá não parou mais. Falei certo, Otávia? Certíssima. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. E é isso mesmo. Eu tenho foto no álbum de família, pequenininha, com esse bolo. É uma paixão, assim, desde a infância. E quando é que você percebeu que isso, essa paixão, poderia virar um trabalho, uma profissão e você executar tão bem? Eu demorei um pouquinho, porque nesse processo eu acabei tendo uma formação tradicional, eu sou formada em Direito, comecei até a trabalhar, porque eu imaginava que a gastronomia talvez fosse um hobby que fosse me acompanhar ao longo da vida, ou alguma coisa que eu ia fazer no final, assim, depois que eu me aposentasse de alguma coisa. Só que não foi assim, porque acho que quando é uma paixão muito forte, você não consegue, ficar longe. Então, eu terminei a faculdade, trabalhei um pouco, mas aí eu já comecei a fazer estágio em restaurante, fazer curso e ir me embrenhando mesmo e fazer disso a minha vida. Você já tinha um talento que é notório, porque aos 7 anos já fazer um bolo realmente é impressionante. Mas você precisou se especializar. Qual foi o teu caminho para essa especialização? Legal. Eu digo que eu tive um caminho, ele é muito autodidata de uma certa forma, porque eu fui complementando a minha formação prática com cursos pontuais, fiz cursos com grandes chefes, tanto no Brasil quanto fora, mas eu também digo que a minha formação é muito prática porque eu sempre trabalhei. Então, eu já comecei fazendo estágio em restaurante, em buffet, vivendo a cozinha em todos os seus aspectos, não só na confeitaria. Então, produção de pratos quentes, pães e salgados e tudo que você pode imaginar, sentindo esse ritmo, que eu acho que é uma coisa muito legal. E aí, eu fui me especializando nas áreas de confeitaria que eu tenho mais interesse. E como é que surge a tua inspiração para criar uma nova receita? A gente sabe que você tem um livro, por exemplo, de receitas de bolos de casamento, de inspiração de casamentos de diversas partes. Mas como é que surge uma receita, uma inspiração? Olha, acaba sendo porque às vezes um clima pode inspirar uma receita, uma música pode inspirar uma receita, um desejo pode inspirar uma receita, porque eu acho que não é puramente técnico. A gente estuda e a gente aprende as técnicas, a gente se apropria dessas ferramentas para a gente ter mais caminhos, mas eu acho que a comida ela tem um envolvimento sentimental mesmo. Então tem esse lado meio arte de às vezes você tá pensando numa coisa, você vê uma coisa, ou às vezes você até bebe ou come uma coisa e fala, nossa, essa refeição ia ser finalizada de uma forma maravilhosa se tivesse uma sobremesa assim, sabe? E às vezes isso brota mesmo. E aí você vai tentando, e vou tentando, vai fazendo. E aí quando é muito importante você ter essa base técnica para você saber como transformar essa ideia numa realidade, Mas a primeira ideia, a primeira inspiração, ela pode vir dos lugares mais inusitados. E aí, voltando para o lado pé no chão, essa realidade que você mencionou, tem a parte técnica e tem também o teu lado de empresária, que você precisou adquirir. Sim. Um feeling empresarial para que o teu hobby, a tua paixão seja um negócio. Uhum. Como é que foi isso? Olha, quando eu comecei a atuar profissionalmente, depois que eu passei por essa fase que eu digo que foi de formação, eu tive um ateliê de bolos decorados para eventos especiais, tudo feito sob encomenda. E eu vivi muito dia a dia de grandes festas, celebrações. E aí eu tive que entender que, apesar de eu ter um lado super criativo de todas essas inspirações, entender aonde que o bolo entra na expectativa das pessoas, ou a própria sobremesa na expectativa das pessoas que fazem o evento. E uma das coisas mais marcantes que eu descobri, e eu passo isso quando eu estou dando um curso, quando eu estou falando com pessoas que estão começando a empreender, é a gente entender o quanto que confeitaria é um assunto afetivo. Então, você pode saber as principais tendências, ou os principais sabores, os trends, mas tem muito qual é o desejo das pessoas. E é impressionante de entender como você volta para sabores muito tradicionais. Então, vou te dar um exemplo. No meu primeiro livro, que eu fiz em parceria com uma chefe, a gente percorreu o Brasil, criou receitas inspiradas no Brasil, e aí a gente tinha um bolo maravilhoso, que era com doce de jaca, misturava castanha do Pará, super exótico, maravilhoso. E eu lembro que eu fiz o casamento de uma jornalista com ele e tudo mais. E aí eu lembro quando eu falava para as pessoas na época do ateliê, e tem esse bolo, e a gente ganhou um prêmio, não sei o que, todo mundo falava,
nossa, que delícia que deve ser. Já fica imaginando. Mas o do meu aniversário eu quero de brigadeiro, porque eu lembro de quando eu era criança. Então vem muito a memória afetiva. E é um desafio você equilibrar o seu desejo de criar, a sua ânsia por novidades com o que o cliente de fato quer. Então isso é delicado quando você tem um negócio de confeitaria. E talvez seja por isso que a gente vê, tem muitas tendências, mas você vai naquelas confeitarias que fazem sucesso, elas têm ali aquele tradicional que todo mundo gosta, não é verdade? Porque isso é muito importante. Então, assim, são vários desafios, mas esse eu lembro que era um que eu sempre, às vezes eu começava a voar, viajar, negócio, aí eu lembrava, não, mas peraí, o que a pessoa quer? Né? E às vezes ela quer uma coisa básica, extremamente bem executada, extremamente bem feita, mas ela quer aquela memória afetiva de um sabor de quando ela era criança, ou, enfim, alguma coisa assim que acaba sendo muito simples. Aproveitando o gancho, o que as pessoas querem? O que as pessoas mais buscam quando te procuram? É o chocolate? É a paixão nacional o chocolate? Chocolate é uma paixão nacional, é impressionante, né? Eu conto nos dedos as clientes e as pessoas que eu conheço que não gostam. A minha mãe é um exemplo. Eu falo, mãe, você não existe. Minha mãe não gosta de chocolate. Mas assim, é ela e mais 2, 3 pessoas que eu me lembro. É porque eu acho que você, como filha, deve fazer tanta delícia que o chocolate fica em quinto plano e as pessoas, ela tem acesso a tudo que você faz. Pode ser também. Mas, sem dúvida, assim, o chocolate é uma paixão nacional. Muito leite, açúcar. A gente, sim, o brasileiro tem um gosto que puxa para o mais doce. Isso é verdade, né? Por mais que cada vez mais, com essa democratização de conhecimento que mídia social traz, televisão traz, tudo isso traz, as pessoas têm acesso a tudo e se desenvolve muito gosto. Com certeza, as pessoas buscam as mesmas coisas que elas ouvem falar. Mas, de forma geral, sim, nós temos um gosto que puxa para o mais doce, né? A gente adora as 1000 variações do brigadeiro, a gente adora um doce de leite, um crocante, paçoca, pistache. Agora, nossa, pistache, acho que as pessoas estão até enjoando, né? Mas, assim, a gente tem isso. Então, isso sempre. E eu acredito muito que no Brasil, além desse doce, a gente gosta de sabores definidos. Então, quando existe uma mistura muito grande, uma variação muito grande de sabores, eu sinto que as pessoas, elas podem até achar interessante, mas isso não é tão comercial. E qual é o bolo que você mais gosta de fazer ou que você mais gosta? Você tem mais orgulho, assim, esse aqui, olha, eu estava inspirada. Eu amo meu bolo de chocolate com brigadeiro de pistache, porque ele foi desenvolvido por uma cliente especial e depois ele virou um best-seller. Eu amo o bolo de castanha do Pará, os bolos de nozes como um todo, adoro todos eles. E eu adoro fazer bolo vegano, sabia? Apesar de que eu não sou vegana, mas pelo desafio. Porque quebra todas as técnicas de confeitaria. Você não tem o ovo, você não tem a manteiga, você não tem o leite. Então, você começa por outro caminho. Então, esse desafio profissional de fazer um bolo de uma outra forma é uma coisa que sempre me incentivou muito. E como é que é teu trabalho como consultora? Hoje em dia, eu dou muita aula e presto bastante consultoria. A ideia da consultoria é você trazer um olhar de fora, justamente de uma pessoa que está super antenada com o que existe de mais novo, de mais interessante na confeitaria. O fato de ter uma presença forte na mídia social é fundamental para isso, porque é um termômetro de você entender também o que as pessoas estão querendo e estão procurando. E aí o chefe consultor, ele leva isso para um negócio já estabelecido. Então a ideia é meio que refrescar, trazer uma novidade. Ou às vezes existem consultorias que são motivadas por questões técnicas mesmo. Olha, a gente não está acertando essa preparação. Ou será que você consegue ajudar a gente a fazer com que isso seja mais viável dentro da estrutura de cozinha que eu tenho, por exemplo? Então, tem esses 2 caminhos. Ou você vai levar um ar fresco ali, ideias, renovar um cardápio, ou você vai tentar ajustar aquela produção para que a coisa flua melhor. E como é que é teu trabalho nas redes sociais, que você usa muitíssimo bem? Obrigada. Para mim é uma paixão, porque eu sempre usei as redes sociais, né? Sempre gostei, mas eu me aprofundei nisso no final da pandemia. Quando houve aquela questão toda da pandemia e de uma hora para outra a gente não tinha mais os eventos, né, por conta do lockdown, o trabalho no meu ateliê mudou muito, porque eu não estava mais fazendo esses bolos para os grandes eventos.
Mas, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de lançar minha coleção de livros. A Enciclopédia dos Bolos foi lançada 1 mês antes da pandemia, você acredita? Assim, sucesso absoluto, porque todo mundo ficou em casa e tem que aprender a cozinhar, principalmente. Exatamente, né? Isso. Então, foi um timing que, no final das contas, funcionou super bem, né? E aí eu comecei a perceber o quanto que existe essa comunidade enorme de pessoas que adoram uma boa receita, gosta de comentar, manda foto depois do bolo que fez, para o que você acha, ou conta uma história, Otávio, eu fiz aquele bolo, e aí a gente sentou na mesa e conversou, e aí não sei quem apareceu. Isso me encantou muito. E me chamou para a mídia social, sabe? Para eu mergulhar de vez nesse universo, porque eu gosto muito dessa ideia, dessa grande comunidade que é de troca mesmo, de tudo, né? De coisas muito boas. E com a TV, né? A gente vê aí uma quantidade imensa de programas de TV voltados não só para gastronomia, mas alguns especificamente de doces, de confeitaria. Como é que se avalia isso? Ampliou, né? A discussão sobre doces. Ampliou. Alguns chefes com um perfil mais tradicional, eu já vi criticarem, né? Porque acham que a TV, assim, o próprio espaço da TV, às vezes as coisas são mostradas não como elas são. Eu já ouvi algumas críticas, eu sei que, né, você sempre pode pensar nesse sentido, mas eu sou da opinião que é totalmente positivo. Porque eu acredito que quando você democratiza o máximo possível, o conhecimento do que existe, de como pode ser, chega no maior número de pessoas. E isso acaba elevando o mercado como um todo, porque as pessoas passam a querer coisas mais elaboradas, coisas mais bacanas. E eu acho que isso é positivo para todo mundo. Então, assim, é assim que é o trabalho do confeiteiro? Nossa, mas demora tudo isso? Nossa, mas... Uma série de resultados que eu acho que são muito positivos podem vir disso, até de valorizar mais. Então, eu sou super favorável. Por mais que a TV tenha ali... Tem a coisa da gravação. Do entretenimento também, né? Lógico, né, gente? É para ser um show, né? Mas eu acho que as pessoas também têm capacidade de perceber isso. E todo mundo tem capacidade de fazer um bolo? Tem. Tem você também. Todo mundo. Eu sou super, assim... O que você precisa para fazer um bolo delicioso? Primeiro, de uma boa receita. E aí tudo tem 2 lados, né? Da mesma forma que eu estou falando dessa super democratização de conhecimento, também tem um lado, porque você joga lá na internet uma receita, você pode pegar uma receita que... Eu bato o olho numa receita, eu sei que aquilo não vai funcionar, por exemplo. Mas e quem não tem esse conhecimento? Então, às vezes pode ser frustrante se o ponto de partida não foi bom, tá? Então, uma boa receita. Seguir os passos daquela receita, né? Porque também tem muito isso, eu já dei muita aula e eu já vi a pessoa, não, mas agora tem que bater bastante, porque bolo a gente bate bastante. E não é verdade, por exemplo. Existem técnicas e técnicas de acordo com a receita. Tem receita de bolo que se você bater muito, ele fica duro, por exemplo. Então, assim, respeitar ali aqueles passos. E todo mundo faz um bolo maravilhoso. Eu não acho que tem mão, sabe, a minha mão não é boa para bolo. Não, gente. Eu garanto. Eu acho que tem sim, viu? Tem gente que eu não vou mencionar o nome, que realmente não funciona para isso. E o que você faz realmente é uma arte. E aí, tendo em vista essa necessidade de todo mundo poder fazer um bolo do grau mais simples ao grau mais elevado, a enciclopédia, que é um verdadeiro guia, tem 3 volumes? 3 volumes, porque foi pensado justamente assim. É um compêndio de receitas que vai desde o mais basiquinho. Então, aquele bolinho que você põe ali naquela forma retangular, sabe? O bolo de tabuleiro de tomar no lanche da tarde, sem complicação nenhuma. Tem bolo que é batido no liquidificador na enciclopédia, não precisa nem da batedeira. Aí no volume, e isso vai num crescendo. No volume intermediário, não. Você já tem um recheio, 2 recheios, 2 recheios e uma cobertura diferente, às vezes, dependendo do bolo. E no volume avançado, você entra nos entremês, que são aqueles doces que, na verdade, são camadas de massa de bolo, mousses diferentes, coberturas brilhantes, bolos com pasta americana, flores de açúcar, que são minha paixão. Então, tudo isso ele vai num crescendo de conhecimento. Qual é a tendência para 2025 em termos de bolo, doces, confeitaria? A fase do pistache passou? Isso, é muito interessante você perguntar, porque tem uma discussão sobre isso, né? Metade acha que a fase do pistache já passou, mas metade acha que ele chegou para ficar, né?
Porque, enfim, ele vai virar um clássico. Mas tem uma coisa muito interessante que eu vi vários chefes que são, assim, conhecidos por serem pessoas de trendsetters, assim, aquelas pessoas que lançam moda, para a gente prestar atenção nesse ano em caramelo, açúcar mascavo, açúcar queimado, essas variações, assim, de tipos de caramelo. Caramelo salgado, que exatamente, também é uma onda caramelo boa. salgado, que é uma onda que já começou, que isso só vai ficar cada vez mais forte e que a gente vai ver muita criação, assim, principalmente desses chefes que lançam moda, muito nessa linha, assim. E aí, Otávia, para a gente encerrar, você já falou do quão afetivo é o doce, o bolo, aquele bolinho, o que traz de memória afetiva. Qual foi o momento mais emocionante da tua carreira? Porque eu imagino que os teus bolos participam de muitos momentos afetivos. Teve algum momento que te marcou? Olha, foram vários momentos assim marcantes, mas uma vez aconteceu uma coisa que eu falei, gente, olha que especial, né? Eu tinha feito, na época não tinha nem site ainda, mas eu tinha feito um bolo que era no formato de uma bolsa, que hoje em dia a gente vê vários. Sabe quando você copia essas bolsas famosas da forma mais realista possível em bolo, né? E eu fiz uma dupla de uma marca muito famosa, postei, fez bastante sucesso. Eu recebo um telefonema de uma pessoa, ele falou assim, eu preciso desse bolo. Eu falei, tá, como que a gente faz, qual o endereço, qual a data da festa, tal, e fui pegando os dados e tal. Só tem um problema, eu tô no Rio de Janeiro. Aí eu falei, olha, eu acho que não dá para eu mandar de motor. Não, mas você não tá entendendo, a minha filha, ela tá sonhando. Bom, resumindo, ele mandou uma funcionária de avião. Eu mandei outro funcionário no aeroporto, então teve toda a questão de uma pessoa achar outra pessoa, porque tinha que achar uma pessoa vinda do Rio de Janeiro. Deu a caixa, ela levou assim, sabe, toda uma logística, e depois ele mandou foto, a menina chorava, abriu a caixa e a bolsa. Nossa, foi uma coisa assim que eu falei, olha só, era um bolo que eu postei e era, nossa, eu acho que foi um aniversário inesquecível, né? Nossa, olha, parabéns por essa trajetória e por emocionar tantas famílias que eu imagino que você emociona. Muito obrigada. Muito obrigada a você, foi um prazer.